Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Ezequiel, apresenta uma imagem meio enigmática, não é muito fácil de ser compreendida de imediato. Fala aqui de anjos, de várias asas, da glória que é levantada, que sobe. O contexto aqui é o seguinte: Israel, Jerusalém, a cidade de Jerusalém se afastou do Senhor. A cidade de Jerusalém virou as costas para os mandamentos de Deus. Não ouve mais a palavra de Deus. Não obstante, continue com os seus sacrifícios. Isto é, o culto é celebrado, mas os corações estão distantes. De alguma maneira, se realiza aquilo que Jesus Cristo diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o culto estava instituído, o templo realizava toda a liturgia, mas o coração do povo, seja dos sacerdotes e dos cidadãos de Jerusalém, tinha se voltado contrariamente a Deus. E Deus então resolve fazer aquilo que era impensável para Israel. Deus resolve retirar a sua glória do templo. Isto é, a presença de Deus não será mais eficaz, Deus não estará mais presente no templo. Vocês podem depois em casa ler os capítulos 9 e 10 do livro de Ezequiel e vocês terão a visão completa. Mas aqui já no versículo 9, Deus diz, Ezequiel, capítulo 9, versículo 9: grande, muito grande é o pecado da casa de Israel e de Judá. O país está cheio de crimes, a cidade está repleta de pecados. Por isso, dou a cada um o que merece. Deus então vai castigar o seu povo, mas por que é que Deus vai punir Israel? Para que Israel ainda se converta, para que aqueles que forem tocados, que forem punidos, revejam a sua vida, revejam os seus pecados e se voltem para Deus. E Deus diz a um dos seus anjos, Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 agora: percorre a cidade, atravessa Jerusalém e marca na fronte os que se lamentam afligidos pelas abominações que ali se cometem. Então serão marcados na fronte os que sofrem com o pecado. Serão marcados na fronte aqueles que não se comprazem com aquelas atitudes.
Meus irmãos, eu sei que para a sensibilidade moderna, falar que Deus castiga é algo meio estranho, mas, meus santos, Deus corrige aqueles que ama. Se você compreende castigo por vingança, é claro que Deus então não castiga. Mas se você compreende castigo como correção de Deus, como amor de Deus que nos corrige para nos tirar do mau caminho, é claro que Deus nos castiga. É só você abrir a Sagrada Escritura no Antigo e no Novo Testamento e nós veremos passagens diversas. É só você ouvir o ensinamento de alguns santos e vocês ouvirão isso com clareza. Deus corrige o seu povo, só que nem todos veem aquilo como correção de Deus, nem todos veem a correção de Deus como cuidado do Senhor. Há alguns que insistem em ver naquelas situações apenas calamidades da vida, como é o caso aqui de Israel. Deus então permite que os babilônios venham e arrasem a cidade, arrase o templo, e muitos viram naquele acontecimento histórico apenas uma realidade natural, imanente, histórica, política. Não viram naquele acontecimento um sinal de Deus, Deus que nos chama à conversão. Percebe, meus santos, que nós precisamos aprender a fazer uma leitura teológica da nossa vida, a fazer uma leitura espiritual dos acontecimentos na nossa vida e na nossa sociedade, no nosso mundo, porque senão nós veremos todas as coisas a partir simplesmente de um prisma humano, sem fé, imanente, natural, social, político apenas. Então nós precisamos ver a partir de Deus, o que Deus quer me falar por meio desses acontecimentos, o que Deus quer falar para a sua igreja a partir desses acontecimentos, como o que Deus queria falar para Israel a partir daquelas aparentes desgraças que Deus estava permitindo, porque Deus diz: percorre a cidade, atravessa Jerusalém e marca na fronte aqueles que se lamentam, afligidos pelas abominações que nelas se cometem. Vão morrer velhos, jovens, donzelas, crianças, mulheres, mas não toqueis naqueles que estão marcados com o sinal. Então existiam aqueles, os que não tinham se corrompido, estavam marcados com o sinal de Deus. Deus então abandona o seu templo. Acontece algo, repito, impensável para Israel. Versículo 3, Ezequiel, capítulo 9, versículo 3: a glória do Deus de Israel se havia levantado e estava agora à soleira, ao umbral do templo. Se vocês forem mais à frente, no capítulo 10, versículo 18, diz: a glória do Senhor saiu, levantou-se do umbral do templo e se colocou sobre os querubins que foram em direção ao oriente. Isto é, Deus não estava mais ali presente. Por isso que a cidade foi entregue à devastação, à mortandade, ao castigo. Mas tudo isso, meus santos, repito, para que o povo se converta e volte ao Senhor. Então, o primeiro passo aqui é olhar também para aquelas realidades que nos afligem pessoalmente e que nos afligem como sociedade, como mundo, como nação, como mundo, e ver que é uma maneira de Deus corrigir o seu povo. Com isso, é claro, meus santos, que além de todas as outras aplicações que cada um pode aqui fazer,
nós não podemos deixar de ver esta pandemia como um sinal dos séculos, como um sinal para a igreja. Quando cristãos, quando católicos achavam normal todo tipo de pecado, quando cristãos, quando católicos queriam até legitimar tantos pecados, quando cristãos, quando católicos queriam até que fossem admitidos à Eucaristia sem nenhum problema, pessoas em estado de pecado, eles devem receber os sacramentos. Ora, o que é que tem aquela pessoa naquele estado de vida de pecado receber a Eucaristia? O que é que tem aquelas pessoas naquele estado de vida receberem o sacramento do matrimônio? O que é que tem que eles se casem? O que é que tem que um católico, um cristão, aborte uma criança, mate uma criança no seu ventre? O que é que tem? O que é que tem os pais fazerem vista grossa para os pecados dos seus filhos? O que é que tem? Hoje em dia todo mundo faz. Então Deus vem e nos dá um sinal para que nós nos recordemos a brevidade da nossa vida, a necessidade de conversão, que a nossa vida não se restringe apenas a essa sucessão de horas e de dias que neste mundo experimentamos, mas que existe uma outra vida pela qual batalhar, labutar, se empenhar. E é exatamente neste contexto que nós olhamos então para o Evangelho de hoje, em que nosso Senhor diz: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida. Se ele não der ouvidos, dizei à igreja. Mas qual é aqui o contexto? O contexto aqui não é, um irmão cometeu uma injustiça contra mim. Não, o contexto aqui não é algo assim, ele me ofendeu e eu quero então que a justiça seja feita. O contexto aqui é da salvação eterna. Eu quero ganhar esse irmão para Deus. Eu quero que este irmão seja salvo. Eu quero que este irmão seja marcado com o sinal, seja marcado na fronte, para que, quando vier o julgamento final, ele seja preservado. É este aqui o contexto, e é esta a ligação que nós fazemos de primeira leitura e Evangelho. Então nós precisamos ter zelo, não apenas pelas nossas almas, sim, mas precisamos ter zelo pelas almas dos nossos irmãos. Nós não podemos fazer vista grossa ao pecado dos nossos irmãos, mas precisamos, de alguma maneira, eu tento sozinho, depois eu tento com outros irmãos, depois eu tento com a comunidade, convencê-lo do seu pecado, de que ele está se desviando, para que ele volte para o Senhor. E perceba aqui que o contexto é: se o teu irmão pecar, isto é um contexto eclesial. É claro que nós podemos e devemos fazer isso com os pagãos, com os que não são cristãos, podemos, mas o contexto primeiro aqui é o meu irmão, isto é aquele que tem a mesma fé que eu, e eu vejo que ele está se desviando, que ele está sendo complacente com o pecado, que ele está se corrompendo nos seus costumes, e você diz: eu já falei uma vez, falei 2 vezes, e compreende que aqui o falar, o ir e insistir, indica o quê? Um trabalho, um serviço, um sacrifício. Então é claro que você não vai restringir apenas a falar para o irmão, você vai rezar pelo irmão, você vai até mesmo se sacrificar pelo irmão, pedir a Jesus: meu Deus, por misericórdia, eu imploro a salvação, a conversão daquele meu irmão.
nem que seja no último momento da sua vida, que ele se converta e viva. Que a tua marca, Senhor, seja posta sobre a sua fronte, para que ele seja preservado, para que ele não esteja em meio àqueles que serão dados, entregues à matança, para que eles sejam livres. Eu dizia na homilia de domingo, lá na quadra, apresentando a oração de São Paulo que, rezando pelos judeus, São Paulo diz: eu estou disposto a ser anátema para que eles se salvem. Isto é, eu estou disposto a ir para o inferno, desde, Senhor, que eles não se percam. Quem aqui está disposto a fazer uma oração semelhante para o seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa? Quem aqui estaria disposto a dizer: Senhor, quer dizer, aqui mostra a realidade e veracidade da sua oração, que você de verdade quer que aquela pessoa se converta, não por uma veleidade de quem diz: eu estava com a razão sempre, está vendo? Até que enfim ele reconheceu, até que enfim ela se dobrou ao que eu disse. Não, meu santo, porque isso é vaidade. Você reveste a sua evangelização, ou melhor, você reveste a sua vaidade de um caráter de evangelização, mas o que você quer no fim das contas é que a pessoa reconheça que você estava certo, que você estava certa, quando disse que ele deveria mudar de postura. Mas quando você diz: Jesus, eu estou disposto, Senhor, a ir para o inferno, mas que o meu esposo se salve. Eu te imploro isso, Jesus. Percebe aqui a grandeza desta oração? E para você, um católico que sabe muito bem em que consiste o inferno, o terror, a aflição, a solidão, o desamor, o ódio eterno, porque nem os demônios se amam, não existe companheirismo nem entre as próprias almas condenadas, é só ódio, repulsa, escuridão, desespero, angústia, dor. E você dizer: eu prefiro, Senhor, isso para mim, mas te suplico, Senhor, priva os meus filhos, salva os meus filhos. Percebe o que significa aqui? Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo. Então não se restringe apenas à palavra, não restrinja aqui o significado deste evangelho, aqui de você vai, não deu certo, você levou mais 2, não deu certo, você levou a comunidade. Aqui significa o quê? Esta labuta pela alma daquela pessoa. Você vai rezar e você vai entrar na arena, você vai entrar no combate para ganhar aquela pessoa para Deus. Claro, se no final das contas ela se recusar, ela vai se perder, e vai se perder por culpa própria. Mas você empenhou até a sua própria alma, até a sua própria salvação. Então é isso aqui, quer dizer, você empenhou a sua própria salvação para quê? Para marcar aquela pessoa, aquele seu filho, aquela sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, quem quer que seja. Você fez de tudo para marcá-la na fronte, e se marcada ela não foi por culpa própria, porque você apostou todas as fichas, você colocou tudo o que tinha à disposição. Então, meus irmãos, se na primeira leitura nós vemos a realidade do castigo, da purificação, por outro lado, nós vemos o quanto Deus quer, e quer se utilizando também das nossas ações, o quanto Deus quer salvar. E Deus diz: olha, se 2 ou mais se reunirem em meu nome, suplicando algo, alcançarão. Então mostra aqui a força, a eficácia da oração, de nós dobrarmos os nossos joelhos. Então, se na sua casa só você e a sua filha, só você e o seu filho têm fé, que vocês então dobrem os joelhos, rezem, intercedam.
Se na sua casa é só você, una-se a alguém da sua comunidade. Peça para que alguém reze com você pela sua casa, pela conversão da sua família. E lembre-se que se você, pecador miserável, deseja a salvação do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, muito mais Deus nosso Senhor. Se você, pecador miserável, vê que você deseja se salvar, você olha para você e você percebe que você é esse, ainda não marcado na fronte, que você é esse, que ainda não se submeteu totalmente à vontade de Deus. Seja humilde e peça orações. Chegue para um irmão e diga: irmão, reza por mim. Procura uma pessoa e diz assim: me coloque em suas orações, estou precisando. Coloque-se sob a proteção do seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, me ajude, porque eu percebo que eu estou desfalecendo, que eu estou desanimando. Peça o auxílio do anjo da guarda dos santos, que foram vitoriosos, cumpriram a sua missão. Imagine, o anjo da guarda de Padre Pio já não tem mais a quem velar, reger e proteger, que Padre Pio está no céu. Imagine o anjo da guarda de Santa Clara, que ontem celebramos. Ele já não tem mais a quem guardar, reger e proteger, porque ela já está no céu. Então peça a intercessão dos santos anjos da guarda dos anjos da guarda, dos santos de sua devoção, e peça que eles velem por você, apresente sua vida. Mas, meus santos, não nos desesperemos, porque Deus quer nos marcar a todos com o seu sinal em nossa fronte. Que hoje, meus irmãos, diante desta palavra, dobremos os nossos joelhos, rezemos por nós, rezemos pelos nossos, sabendo que onde 2 ou mais estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.